Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 6 de dezembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje nosso tema é indústria automobilística. Quais são os desafios? Como a tecnologia está impactando a produção de automóveis? E a sustentabilidade? Como o segmento tem investido em produções menos poluentes? Para responder a essas e outras perguntas, o Bom Dia Baixada recebe os empresários do segmento, Gustavo Gottfried, proprietário da Acta Motors, concessionária Kia. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado pelo convite. E também Rodrigo Gomes, dono da Vila Rica Rent a Car, especializada na locação de automóveis. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, ao nosso programa. Muito Obrigado, bom dia. é um prazer estar aqui com vocês. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou também pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Como é que foi 2018 para o setor automobilístico e quais são as perspectivas para 2019? 2018 foi um ano que nós esperávamos que ele seria o ano do divisor de águas, né? Todo mundo acreditava que seria o ano da recuperação, mas infelizmente ainda não aconteceu. Nós vínhamos num momento muito bom, até vinha conversando com o Rodrigo antes do programa, que se acabou na greve dos caminhoneiros. Inacreditável como a gente fica refém de uma categoria, com todo o respeito, mas parou o país. E a gente teve que recomeçar, eu digo do zero, a partir de 20 de maio. E essa recuperação ela foi muito mais lenta do que nós imaginávamos. Nós tínhamos aí as eleições em outubro, né? E aí viemos com essa questão das eleições, uma indecisão, uma instabilidade, e agora essa nossa expectativa da recuperação virou para 2019. Rodrigo, no segmento de locação de automóveis, essa greve dos caminhoneiros, que, como bem colocou o Gustavo, parou o país, também impactou? Afeta, né? Afetou os caminhoneiros, afetou a entrega de combustível, afetou a entrega de peças, afetou tudo que o mercado em paralelo ele é refém dos caminhoneiros, afeta tudo. E no segmento de setor de locação de automóveis, 2018 foi um ano bom, foi um ano de recuperação, porque a gente sabe que a economia do país viveu os seus piores momentos, né? E a gente costuma dizer que a gente saiu da UTI para talvez entrar na CTI, mas acho que a gente ainda não está no quarto, né? O setor de locação de veículos, ele tinha a expectativa de crescimento de 10% a 15%. Até o meio do ano a gente tinha crescido em torno de 10% e foi interrompido pela greve também, tem a ver, e todas as consequências que eu te falei. Mas essa parte de compartilhamento de veículos, mobilidade, também está afetando o ramo de locação de carros. De que maneira? Então, muitas pessoas ainda fazem conta para saber se é vantajoso ou não alugar um veículo e a gente tem que usar os critérios para explicar que é vantajoso. Ainda é vantajoso, principalmente para as pessoas jurídicas. Então, por favor, explique. Não, então, o que acontece? Quais são as vantagens? Então, a vantagem quando você aluga um carro é de você não ter o custo, o dispêndio do dinheiro para poder comprar um veículo e você está alugando o veículo. Você não tem manutenção, você não tem seguro. A gente estou com um concorrente meu aqui que ele vende carros, né? É diferente. Mas esses são alguns critérios que a gente usa para explicar para os clientes que ainda tem vantajosidade para alugar carro. O Rodrigo bem colocou uma questão que a gente está vivendo um novo momento com foco totalmente voltado para mobilidade e compartilhamento de veículos. Isso certamente vai impactar na indústria automobilística. Como é que esse momento já está sendo pensado? Porque não dá para a gente pensar ele no momento em que ele estiver já no seu ápice, porque ele já está acontecendo. Mas como é que a indústria vem se planejando para isso? A gente já vê um cenário desse muito mais evoluído fora do país. Na Europa, a gente percebe que esse é um movimento que está mais próximo da realidade. O brasileiro, ele ainda tem o desejo de ter o próprio veículo. Essa mentalidade de compartilhamento, ela não é tão simples. Eu sinto que hoje o jovem não tem mais aquela fobia por automóvel que nem eu tinha quando eu fiz 18 anos. Eu tinha um calendário que eu ia riscando os dias, contando as horas para poder tirar minha carteira de habilitação. E hoje eu vejo filhos de amigos ou até clientes jovens que vão à loja com os pais
para escolher um carro, pai, eu não sei, pode ser esse, pode ser esse. Eles não têm essa vontade. Então, a gente sente esse movimento. Eu entendo que o mercado de distribuição de automóveis, ele vai se acomodar nesse novo momento. Ele não vai deixar de existir, porque o carro ele precisa ser entregue por algum distribuidor e ele tem que ser feito pós-vendas desse produto. Então, as concessionárias elas vão continuar existindo. Talvez vendendo menos no varejo e talvez vendendo um pouco mais para empresas, até para locadoras. O Rodrigo, eu digo, não é meu concorrente, é meu parceiro, que também é cliente nosso. Claro, cliente. Cliente nosso. Talvez tenha um intermediário entre a distribuição e o consumidor, que pode ser essa operação de gerir as frotas, tanto por compartilhamento, por locação, mas o nosso mercado ele vai ter uma adequação, acredito, nos próximos 10, 15 anos. E as montadoras elas já estão atentas a esse movimento no Brasil? Sim, já estão. Não tanto quanto no exterior, porque, como eu digo, o brasileiro ainda gosta muito de carro, né? Eu digo, quando acabar essa nossa geração, talvez isso diminua. Mas os clientes hoje de 35, 40 a mais, eles olham o veículo como um objeto de desejo. Eu digo que o carro hoje, ele concorre com o desejo da casa própria. Um dos dois, ou talvez os dois, sejam os bens de consumo mais procurados pelo consumidor. De que maneira o programa Rota 30 vai impactar para a indústria automobilística? A gente vinha de um programa chamado Inovar Auto. Foi um programa que foi decretado no governo do PT, da Dilma. Foi um programa que ele visava o protecionismo e foi um tiro no pé. Inclusive, ele foi condenado pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, porque ele tributava em 30 pontos percentuais adicionais o produto importado que já tinha sido nacionalizado com os 35% de imposto de importação. A partir do momento que o produto ele é nacionalizado, que paga os impostos, ele vira um produto nacional. Claro. Então, ele tem que ter uma isonomia com os produtos fabricados no Brasil. Esse programa foi condenado, porém foi no final já no final da vigência dele, que foi em novembro de 2017, o programa tinha o fim em 31 de dezembro. E aí o governo então ficou esses 8 meses costurando para editar o Rota 2030, que é um programa que visa a sustentabilidade, o investimento em pesquisas para maior economia, performance, eficiência energética. E com isso, as empresas que investirem nessa frente, elas vão ter um benefício tributário para ser recompensado nos próximos anos. É um programa de 15 anos, se eu não me engano. Então, a tendência é que essas empresas, se elas realmente investirem nessa frente, os carros pode ser que tenha alguma redução de custo. É isso que eu te perguntar, porque isso quem está nos assistindo é o que mais quer saber, né? Qual é o impacto que esse programa vai ter efetivamente para o consumidor? A gente vai encontrar carros mais baratos? Então, no Brasil, dizer que alguma coisa vai baixar de preço é um pouco de utopia, né? Eu nunca vi nada baixar de preço aqui. Talvez, com a redução da carga tributária, os veículos eles podem ter um valor estabilizado por um período maior de tempo. Porque hoje a gente pega um carro popular, vamos dizer, ele custa na faixa de 40 mil reais, 42 mil reais. Um carro popular há 20 anos atrás custava 15 mil reais. 15 mil reais, exatamente. Aí, né? Só que... O que mudou? A gente teve uma inflação nesse período. Exato. O dólar ele saiu de 1,60 em 2011 para 4,20, hoje está em 3,80, num período de 5, 6 anos. A gente sabe que grande parte dos itens do veículo, eles são importados, então eles são balizados em dólar. Nós, por exemplo, os que representamos marcas que têm os produtos 100% importados, Sim. É totalmente cambiado os carros. Então, quando o dólar sobe, vocês ficam de cabelo em pé. Cabelo em pé. Atrelado, né? Está atrelado. Existem algumas manobras, como o hedge, algumas manobras para segurar o valor, mas uma hora isso acaba e o preço tem que ser corrigido. Então, o carro popular de 15 para 40 é uma proporcionalidade para toda a cadeia. O carro que custava 200, hoje custa 400. Não tem jeito. Isso impacta, inclusive, na outra cadeia, que é de locação de automóveis. Tudo. Tudo tem a ver com dólar também. Porque, assim como ele falou que o carro popular aumentou de 15 para 40, você imagina que o preço de locação permanece similar ao de 5 anos atrás. Ele não muda, o preço da locação ele não é totalmente reformado igual ao valor do veículo. Não tem nada a ver. Pelo contrário, hoje um veículo popular em torno de R$ 1.500 é o mesmo preço de 5 anos atrás. E como é que equilibra essa balança? Então, muitas locadoras se fundem, né, aumentam o prazo de aquisição do veículo, mais tempo com o veículo para poder
manter o mesmo valor de locação. O programa 2030, ele era um programa necessário para o segmento? Então, para nós, locadoras, ele não tem ainda muito impacto. Ele tem para as concessionárias, para as fábricas, né, que fizeram esse programa junto com o governo federal para poder estender a situação da eficiência energética, de adequar as fábricas montadoras para, no período de 15 anos, estar adequando os veículos, né? Quando a gente para pensar em eficiência energética, veículos mais sustentáveis, a gente já vê aí alguns testes, como por exemplo, veículos autônomos, que são sem motorista. Nós estamos preparados para ter esse tipo de veículo, levando em consideração todos os nossos pormenores, entre eles a nossa malha viária, que às vezes é muito confusa? Eu digo que a gente não está preparado nem para carro com motorista. Imagina para carro sem motorista. Isso é uma realidade já, como disse na outra questão. Na Europa, existem veículos que são autônomos, porém você tem que ter uma estrutura para isso. Né? Não adianta querer colocar um carro autônomo para andar no Brasil que vai dar acidente na primeira esquina. A gente tem alguns veículos hoje que eles têm a condução assistida, que funciona muito bem no Brasil. Então, um dos nossos produtos, por exemplo, ele tem o piloto automático adaptativo. O que quer dizer isso? Ele regula a velocidade na estrada de acordo com o limite de velocidade. Então, ele faz a leitura da placa de trânsito, ele ajusta no piloto automático a velocidade da via. Então, se você está na Imigrantes, a 120, a hora que ela muda para 110, ele vai reduzir sozinho. Então, isso já é uma inteligência artificial do veículo. Tá? Então, isso é uma coisa que já é factível no Brasil. Agora, como a gente vê com alguns carros europeus, que realmente eles dirigem sozinho, ou até o Tesla, eu acredito que é uma distância muito longa para ser percorrida no Brasil ainda. Você acredita que isso chegue aqui nos próximos 20 anos? Vai depender do investimento de infraestrutura, porque se não tiver infraestrutura, o veículo não consegue rodar. Tem que ter estrada capacitada para isso. Você tem que nós não temos. E tem que ter a educação das pessoas. Porque, imagina, aqui o pedestre não respeita a faixa de trânsito, o motorista cruza de uma faixa para outra. O carro autônomo, ele não está tão preparado para isso ainda. Ele tem freio de emergência? Tem. Só que vai virar um pandemônio. Você imagina, o motorista ele tem uma reação mais distante. O carro ele tem algumas limitações, o carro autônomo, pelo menos hoje. Então, eu acredito que vai ser mais rápido o compartilhamento de carro do que o carro autônomo. Você concorda com isso? Então, depende tudo do governo federal, depende das pessoas, principalmente, do investimento, como ele falou. Ainda estamos longe de atingir esse critério que você acabou de falar dos carros sem motorista. Né? Eu acho, ainda está distante. A filosofia brasileira ainda tem muito a aprender com o pessoal de fora. E quando a gente fala em investimento em infraestrutura, se a gente vai parar para pensar nas dimensões continentais do nosso Brasil, a gente não tem uma malha, por exemplo, viária e muito menos rodoviária linear. Não, é impossível, impossível. A gente percebe a diferença da malha viária quando você muda de cidade, quando você muda de estado. Sim. Onde tem privatização, onde não tem privatização. Onde é privatizado, Estado federal, né? Você não tem uma homogeneidade, né, diferente. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, as rodovias são praticamente iguais no país inteiro. Exato. Então, fica muito mais fácil você preparar um produto para rodar naquele tipo de pavimento, aquele tipo de estrada, aquele tipo de sinalização, até de educação do povo, né? Sem dúvida. Agora, do ponto de vista do consumidor, como é que vocês sentem, dentro do segmento de vocês, a confiança do consumidor? O consumidor, ele está mais confiante ou ele ainda está pisando no freio? Olha, para nós que vendemos produto de alto valor, é um bem de consumo, é um bem durável. A gente sentiu que, nesse ano, diferentemente do que nós esperávamos, o consumidor ainda ficou muito ressabiado em fazer investimento. Não que ele não tivesse o recurso, muitas vezes ele tinha o recurso, mas ele não tinha certeza da estabilidade dele no emprego ou da empresa, então fazia com que ele fosse às concessionárias, namorasse o produto e falasse, olha, eu preciso esperar para ver o que vai acontecer para ver se eu vou fazer meu investimento. E após as eleições, a gente sentiu que as pessoas, os consumidores, começaram a ficar mais flexíveis em relação a isso. Então, eu acredito que agora a gente está numa tendência, num viés de alta. Eu acredito que se o presidente conseguir
realmente colocar em prática tudo que ele está prometendo, eu acho que vai dar muito mais credibilidade e confiança para o consumidor. E no segmento de locação de automóveis? Até porque você trabalha com grandes empresas, pessoas jurídicas. E as pessoas jurídicas geralmente são as que mais pisam no freio na hora de investir. Então, como eu estava aproveitando o que estava dizendo o Gustavo, a situação do governo federal, ele não deu mais nenhum incentivo em relação a IPI, né, para as montadoras e, consequentemente, para as locadoras de veículos também. Sim. O valor do veículo seria um pouco mais barato, né? As empresas, elas ainda, nesse final de ano, começam a entregar os veículos, não mantêm um contrato, né? Então, a época de devolução, porque há uma parada agora nesse momento. E mudança de governo também afeta as locadoras. Mas a terceirização, não. A terceirização, eu acho que vai continuar existindo, a terceirização de veículos, e é muito difícil falar do que eu posso falar, da aquisição dos carros aí. Você acredita que 2019, como por exemplo colocou o Gustavo, com os consumidores, agora entenda consumidores como pessoa jurídica, os seus consumidores, porque são seus pessoa consumidores. Jurídica que aluga carro. Você acredita que o resultado das eleições tenha sido positivo? Eu acho que sim, eu acho que tem positivo. Existe, como ele falou, um viés de melhora do cenário, e isso também é consequência para as locadoras de veículo. Consumidor está mais exigente na hora de comprar o seu carro? Você disse que no comecinho do programa, a geração que veio depois da gente não é tão ligada naquela coisa do eu quero aquele carro com aquela tecnologia, aquilo é meu sonho de consumo, mas do ponto de vista de exigência. E aí a exigência do ponto de vista de segurança, de não ter o carro da moda, mas ter um carro seguro, um carro econômico, um carro que dê o retorno que o consumidor está buscando. Hoje o consumidor, ele tem o hábito, eu digo que até por estudos que nós encomendamos com as grandes empresas de pesquisa, ele estuda o veículo, em 95% dos casos de aquisição, esse veículo já foi estudado pela internet, e muitas vezes eu digo que o consumidor sabe mais que o próprio consultor de vendas. Sim. Por isso que é uma coisa que a gente pega muito pesado, nos treinamentos. Exato. Né? O consultor de vendas, ele tem que saber o que ele está falando. Quando o consumidor ele chega na concessionária, muitas vezes, ele vai para ver o produto, para fazer um test drive, para ver se tudo aquilo que ele estudou materializa. Então, o consumidor ele está, sim, muito mais exigente. Eu digo que na nossa geração, nós tínhamos 4 marcas. Exatamente. Né? São as 4 grandes, era Ford, GM, Fiat, Volkswagen. Cada uma tinha 2, 3, 5 produtos. Exato. Então, não tinha muita opção. Hoje, existem mais de 30 marcas no Brasil, com mais de 2.000 produtos. Então, quem sai ganhando, o grande beneficiário é o consumidor. Ele consegue fazer um comparativo muito amplo de produtos. Então, você tem que oferecer um produto muito competitivo, em termos de valor, sim, com muitos itens agregados, para que você possa tomar a decisão do consumidor para a sua marca. Eu digo hoje, eu represento 3 marcas e alguns produtos, eles são concorrentes entre si. Então, muitas vezes o consumidor fica na dúvida de 2 produtos do mesmo grupo. Fala, olha, você pode comprar, daí você compra aqui no grupo, tá tudo certo. Mas esse aqui tem isso aqui de melhor, esse aqui tem isso aqui de melhor. Isso que eu tenho 2 produtos que são concorrentes. Só que existem 20 produtos concorrentes no mercado, no mesmo segmento, vai do SUV ou do sedã. Então, as marcas, elas estão cada vez mais investindo em tecnologia, em redução de consumo de combustível, em acabamento, em garantia estendida, em baixo custo de manutenção, para justamente seduzir o consumidor e poder fidelizar ele à marca. E como é que funciona isso na locação de veículos? Fidelizar o cliente? Então, na locação de veículos, o preço aqui fideliza o cliente. Infelizmente, a gente tem que... E para isso existem licitações, esse departamento de compra nas empresas para fazer cotações de preço, né? Mas a fidelização não existe. Não existe para o cliente que aluga carro. Meu ramo, como eu te falei, é terceirização de frota, né? A pessoa física, o rent-a-car, o balcão que a gente chama, ele é pequeno. Mas a empresa que aluga carro, a empresa que está alugando o carro, ela não está preocupada com a marca do carro. É raro aquela que escolhe uma marca X, Y, Z. Ela busca o melhor preço. E aí o preço, a vantajosidade, quem determina é a locadora ou a montadora na hora que vende carro para a gente.
apenas vai passar para ela o carro que nós temos de estoque naquele momento. Como é que funciona a questão da manutenção de veículos de locação? Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida e que muita gente questiona se o carro que ele pega dentro de uma locadora, ele passa pelas revisões, se ele está, entre aspas, bem cuidado, se aquele carro que ele está sendo entregue, seja por frota ou seja para pessoa física, ele vai, de fato, responder à necessidade daquele cliente? Então, hoje em dia, as locadoras fazem a manutenção elas mesmas. Por quê? Porque para uma economia de custo, elas não estão fazendo mais a revisão na concessionária. E por mais que tenha estendido o período de garantia dos veículos para no mínimo 3 anos, a maioria dos veículos, o Gustavo sabe disso, poucas fazem a revisão na concessionária, porque ainda é um valor que está fora do orçamento da alocação. Então, as locadoras grandes, elas têm hoje mecânicos na oficina própria, elas mesmas fazem revisão, alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Nas empresas, para quê? Para fazer manutenção. E aí depende das empresas que estão alugando a confiança na locadora, né? Abre até postos de trabalho, né? Dentro da própria locação. Sem dúvida, sem dúvida. As locadoras grandes hoje, elas não fazem mais revisão, como eu reitero aquilo que eu falei, na concessionária. O Gustavo sabe disso. Fazem a revisão, a primeira revisão, que é aquela da garantia de 10 mil, o resto faz tudo fora da concessionária. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre indústria automotiva. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque aqui na nossa região. Foi realizada a primeira audiência do caso Bacará. O processo apura responsabilidade pela morte do universitário Lucas Martins de Paula. 2 réus continuam foragidos. Desespero de quem perdeu um filho vítima da violência. Os pais de Lucas, parentes e amigos acompanharam a chegada de 2 réus ao Fórum de Santos. Assassino! Tu vai pagar e vai saber por quê. Tu vai pagar, seu assassino. Tu tirou a vida do meu filho. Eles vestiram uma lembrança de Lucas com um pedido de justiça. Pena máxima para todos eles. A gente sabe que a justiça aqui, né, o nosso Código Penal é ultrapassado e tem muitas brechas. Chega na época de Natal, o preso sai, vai passar o Natal com a família em casa, sendo que ele cometeu um assassinato. Ele não tem direito a nada disso. A pena tem que ser severa e para servir de exemplo. Segundo o advogado da família de Lucas e outros 2 jovens, também agredidos, 26 testemunhas seriam ouvidas na primeira audiência do caso Bacará, além dos 2 réus que estão presos, os seguranças Tiago Osarias Souza e Sami Barreto Callender, detidos pouco tempo depois. Nós não sabemos se esse ato terminará hoje pela quantidade de pessoas, nem sabemos, portanto, se todas foram localizadas. Se isso acontecer, o juiz vai decidir, ao término dos trabalhos, se essas pessoas, os 4, irão a júri ou não. Caso sejam recomendados a júri, em outra oportunidade, a Sociedade Santista, 7 jurados, decidirá se eles serão condenados ou absolvidos. O dono da casa noturna, Vitor Caran, e o chefe da segurança, Anderson Luiz Pereira Brito, continuam foragidos. Todos envolvidos tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados por homicídio triplamente qualificado. O caso foi no dia 7 de julho, em frente ao Bacará, no Boqueirão, em Santos. As imagens divulgadas pela polícia mostram a violência. Os foragidos assistem à agressão passivamente. Lucas Martins de Paula, de 21 anos, foi agredido com socos e joelhadas. O 4-anista de engenharia elétrica não resistiu aos ferimentos após 22 dias na UTI da Santa Casa. A prefeitura determinou o fechamento do Bacará, mas no último dia 29 de novembro, o local foi reaberto com outro nome. Vitor consta como um dos sócios. Ele está sendo acusado de assassinato. Como é que ele conseguiu fazer essa documentação? As pessoas que estavam com ele, sabendo que ele era um procurador da justiça, por que não entregaram ele? Ou por que fizeram a documentação alterando lá, seja lá o contrato, para poder reabrir a casa com outro nome? São essas explicações que eu quero. E eu conto com o apoio da população, pelo amor de Deus. Aquela casa lá não pode funcionar mais. Nós discutimos o caso da reabertura do Bacará, agora com o nome de Mumbá, na segunda-feira, inclusive com um advogado criminalista aqui no Bom Dia Baixada. Infelizmente, a nossa lei permite algumas ações que não são ilegais, mas que, como neste caso,
são imorais. Cabe a quem frequentava aquele bar refletir se vale a pena deixar o seu dinheiro novamente num espaço onde um dos sócios está foragido e está sendo apontado como acusado, não é de um crime simples, mas de assassinato. Aliás, um crime covarde que tirou a vida de um jovem de apenas 21 anos. E a Prefeitura de Santos estuda implantar um projeto que tem dividido a opinião de moradores da cidade: a cobrança pelo uso dos chuveiros da praia. Eles estão em toda a orla, são 49 chuveirinhos e 47 lava-pés. Um alívio para o calor, diversão garantida para as crianças. Para usar, ninguém paga nada. Mas isso pode mudar. O município quer cobrar uma taxa para usar os equipamentos. A proposta inicial é uma tarifa por tempo de utilização. O que a prefeitura quer é diminuir o vandalismo e também diminuir drasticamente o desperdício de água. A ideia ainda está sendo estudada e ainda não há data para a cobrança começar a ser feita. Mas só de pensar em pagar para usar o chuveirinho e o lava-pés, bom, os santistas não gostaram nada disso. Eu não acho legal porque é da cidade de Santos, né? Desde as antigas. Não é um negócio legal para a pessoa que vem de fora também. Não é interessante. Você não aprovou? Não aprovei. Eles podem controlar, como fazem em outros lugares. Cai um pouco d'água, o pessoal lá para. Cobrar não? Sim, cobrar não, de jeito nenhum. Primeiro que já pagamos tantos impostos, né? Infelizmente os recursos são todos desviados, a gente tem pouco retorno disso em todas as áreas de educação, transporte, segurança pública. Enfim, já fica tanto a desejar que eu acho que vai ser mais um dinheiro que nós vamos estar pagando, por mais que utilizando o serviço, mas porém que não vai ser destinado a esse retorno. A gente já paga imposto suficiente, a água tem que estar disponível do munícipe para a gente poder usar quando precisar, seja nessa ocasião saindo da praia ou em outra qualquer, né? A medida é polêmica. Divide opiniões e nós estávamos, inclusive, aqui com opiniões divididas no estúdio. O fato é que medidas precisam ser tomadas e urgentes para que a população de rua na nossa cidade esteja sob controle. O verão está aí, a temporada de verão está aí e já aumentou bastante o número de moradores de rua espalhados pelas ruas de Santos. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos da indústria automobilística. Recebemos os empresários do segmento, Gustavo Gottfried, proprietário da Acta Motors, concessionária Kia, e Rodrigo Gomes, dono da Vila Rica, especializada na locação de automóveis. Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho, a gente falava inclusive no intervalo, um dos nossos câmeras fez uma pergunta para você, Rodrigo, a respeito da alocação de automóveis para Uber. Aplicativo, né? Aplicativo. Hoje a gente tem uma questão de mobilidade sob demanda. Quem é que vai lucrar ou quem é que pode ganhar nesta relação? Então, hoje a procura é muito grande para locação para aplicativo, tanto Uber, 99, Cabify e tal. E a nossa locadora não faz locação para aplicativo. Mas existem muitas locadoras que fazem. Estava explicando, como você falou para o nosso colega, que o cliente poder pagar a locação, ele tem que rodar com o carro praticamente 24 horas por dia para poder ter o valor da locação. E muitas vezes ele, como ele não pode cumprir a jornada toda, ele divide a dirigibilidade do veículo entre ele e mais um colega. Então, essa conta não se sustenta para nós, locadora de carro. Existem muitas locadoras que fazem, pela quantidade de clientes que estão procurando esse aplicativo, o valor subiu bastante nos últimos meses, no último ano, mas é um negócio que está em crescimento muito grande no mercado, né? Gustavo, ainda pegando esse gancho, tem algumas pessoas, e não são poucas que eu conheço, por exemplo, que já pensam em vender seus carros e andar por esses aplicativos, né? Muita gente acha que compensa mais em virtude
do alto preço da gasolina, do alto preço do seguro, do alto preço da manutenção. Colocando tudo no papel, eles decidem, vou vender meu carro e vou andar por aplicativo. Como é que as concessionárias estão trabalhando, se planejando para convencer esse cliente de que essa conta talvez não precise ser necessariamente essa? Bom, aí eu digo que você tem uma divisão de opiniões, né? O brasileiro, ele tem o sonho de ter o próprio carro, essa geração nova talvez menos, talvez essa geração nova faça mais essa conta do que a nossa geração para trás. O que acontece é que o grande problema que o consumidor ele sente é a desvalorização do produto dele, do carro. Então ele faz a conta, vou comprar o carro por 50, vou vender o carro por 30. Sai da concessionária, já perde 20%. Então, o que hoje as marcas estão fazendo para diminuir esse impacto? Existem os programas de recompra, que é um formato do leasing americano. No Brasil não se chama leasing porque comercialmente não se usa mais essa modalidade de aquisição, hoje é via CDC, hoje não tem grandes ganhos com leasing e você fica com a documentação como arrendatário, não como proprietário. O brasileiro gosta de ser dono. Sim. Então por isso que se usa o CDC. Então hoje as marcas elas fazem o programa de recompra garantida. Então, o cliente compra o carro hoje, o consumidor compra o carro, ele vai usar o carro durante 24 meses, ou 36, ou 30, dependendo do contrato dele, e já deixa previamente acordado que, quando ele for trocar esse veículo, ele vai ter uma depreciação de 15% do valor de mercado na ocasião. Então, esse impacto da desvalorização ele se torna muito menor e as marcas fidelizam o cliente com o produto. Então, hoje, das 3 marcas que nós representamos, nós já adequamos as 3 marcas para isso. Então, o cliente compra um carro, ou da Kia, ou da Peugeot, ou da Lifan, qualquer uma das marcas nossas, até seminovos, e a gente garante a recompra a qualquer momento. Claro que tem alguns precedentes, a quilometragem não pode exceder 15 mil km por ano, o carro não pode ter sido acidente, revisões, o carro tem que estar em bom estado, da mesma forma que ele foi vendido seminovo ou zero quilômetro. Então, isso aí diminui muito o impacto financeiro na aquisição do carro. Claro que vai ter aquele consumidor que, olha, eu não quero comprar o produto, eu quero chamar o aplicativo, quero o veículo na minha porta, quero beber, não quero dirigir, também tem isso. Eu acho que o consumidor hoje ele está muito aberto a novas frentes. Eu, por exemplo, eu sou dono de concessionária e, eventualmente, eu ando de Uber. Eu uso aplicativo, porque eu saio, eu vou numa festa, vou num jantar, vou beber, eu não vou de carro. Claro. Tá? Mas eu vou viajar com a minha família, eu quero ter um carro bom, confortável. Como é que faz? Você vai de Uber fazer uma viagem? Não é verdade? Não. Então, eu acho que existe mercado para os 2 produtos hoje. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que é isso aí. O Rodrigo fala. Hoje o cidadão quer ter um bom carro, é o sonho de consumo. O mercado hoje ele está muito competitivo, então isso o consumidor ele sai beneficiado. Tá? Hoje a gente tem uma taxa de juros historicamente mais baixa. Nunca a taxa Selic teve tão baixa na história. Ainda bem, né? Então hoje a gente trabalha com taxa 0,69, 0,49, coisas que até 2, 3 anos atrás eram inviáveis, com uma Selic de 14,5%. Sem dúvida, sem dúvida. Sem ajuda do governo, né? Exatamente, sem ajuda do governo, sem nenhuma ajuda. É isso aí. Então, eu acredito que o aplicativo, ele vai ter um crescimento maior do que ele tem hoje, no exterior. A gente tem a demanda para locação corporativa, para as grandes empresas que não querem saber se preocupar de mandar carro para revisão. O carro tem que estar lavado, abastecido, revisado na porta, o motorista vai lá, liga e anda. Existe a demanda e tem a demanda para o consumidor final, que somos nós do dia a dia. Você vai fazer uma viagem com a sua família, você quer ter um carro bom na tua garagem para dar segurança para os teus filhos, conforto, não é isso? Tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que tem que... depende do cliente o que ele prefere. E eu acho que é prestar atenção nesse cliente, que ele às vezes é multifacetado, né? Ele é multifacetado. Pegando o teu gancho da segurança, como é que está o mercado? Antigamente, carro blindado era uma coisa que era acessível a muito poucas pessoas e talvez menos procurado. Com esse aumento do clamor da segurança, pela insegurança, em virtude da insegurança, muita gente está optando por carros blindados. Como é que está esse mercado? Olha, Nathalie... Cresceu mesmo? É uma coisa que é incrível como houve uma democratização da blindagem. Eu me lembro que o primeiro carro blindado que eu vi foi na década de 90, foi um Opala Diplomata blindado, do dono do Banco Itaú. Eu falo, cara, o cara tem um carro blindado,
parecia um tanque de guerra. O carro se arrastava de ser pesado, Pesadão, tudo em né? aço. Eu falei, nossa, mas eu nunca tinha visto isso. E 15 anos depois, 20 anos depois, a gente blinda. Eu vendi ontem um Peugeot 208 blindado, um carro de 60 mil reais. Uau. Para a filha de um colega nosso, passou na faculdade de medicina, ela vai fazer residência em Heliópolis, ela quer ter um carro blindado. E tá Então, certo, né? Então, o que acontece? Hoje a blindagem, Heliópolis. ela popularizou. O que popularizou? Primeiro que ela agride muito menos o veículo. A blindagem hoje ela é feita praticamente toda em manta de Kevlar, que é um produto super leve. Antigamente era todo em aço inox, que é um produto pesado. Os vidros, eles eram de 25 milímetros, hoje são de 17, são muito mais modernos, de policarbonato, então os vidros são muito mais leves. Tem uma blindagem que chegava a pesar 400 quilos, hoje pesa 150, 140, no caso de um carro compacto, pode ser 120. Uma blindagem que custava, na época, 100 mil dólares, hoje pode custar até 45 mil reais, para ser pago em 10 vezes, um exemplo. Então, a blindagem, ela atingiu a classe média, que deixou de ter um produto de luxo para ter um produto de primeira necessidade. Infelizmente, tá? Eu moro no Brasil, amo esse país. Hoje... Você tem que pensar em comprar um carro e blindar esse carro para a sua própria segurança, quando a segurança deveria ser oferecida pelo Estado, né? Mas hoje a gente tem a saúde suplementar para o plano de saúde, a gente tem a educação a escola particular e a segurança. Não tem jeito. Ou você contrata um segurança para andar do seu lado armado, que não vai te evitar de tomar um tiro, eventualmente, talvez não dê tempo de ele reagir, ou você compra um carro blindado, que eu digo, o carro blindado é uma ferramenta, mas não é ele que vai te isolar de toda a criminalidade. Porque você entra e você sai do carro. Então a gente faz um treinamento de direção defensiva, quando a gente entrega um carro blindado, para que o consumidor entenda que não é porque ele está num carro blindado que ele está imune a qualquer coisa. Ele faz parte desse processo de segurança, É né? isso aí. Eu digo o seguinte, o carro blindado, ele é 90% indicado para assalto de farol. Para o cara que vem com revólver, bate no seu vidro, vem pegar seu relógio, sua pulseira, mas ele não é anti-sequestro, não é anti-bomba, não é? Agora, a demanda, ela cresceu muito. Tanto que o nosso grupo tem uma blindadora em São Paulo já há muitos anos. E nós montamos uma empresa em Santos, que é um showroom, exclusivo para carro blindado. Porque o consumidor santista não tinha esse hábito. Aí, com essa frequência de assalto na Anchieta, na Imigrantes, Cubatão, o motorista começou a ficar refém das estradas. Então, a gente montou esse ponto de atendimento na Baixada para que possa ser comercializado o veículo e o principal, para dar assistência nos veículos blindados. O nosso colega é cliente nosso da blindadora também. Vocês trabalham, a locadora trabalha com carros blindados? Nós possuímos carro blindado, inclusive fizemos com o Gustavo, que é excelente material, excelente produto, mas nós temos sim carro blindado para atender todos os clientes que precisam. Pessoa jurídica também. E aumentou a demanda? Aumenta, pessoa jurídica principalmente, né? Como eu te falo. Pessoa física ainda é um produto muito caro, mas pessoa jurídica ainda continua alugando bastante carro blindado. Inclusive, eu tenho algumas empresas que a gente faz manutenção de blindados, que está nos contratos de compliance, que a diretoria, CEO, eles têm que andar de blindado. Seja carro próprio, seja carro locado, eles têm que andar de carro blindado, principalmente quando vêm os estrangeiros para cá. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí, até já. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos de indústria automobilística. Recebemos os empresários do segmento, Gustavo Gottfried, proprietário da Acta Motors, concessionária Kia, e Rodrigo Gomes, sócio da Vila Rica Rente a Car, especializada na locação de automóveis. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados, através do nosso WhatsApp, que é o 13988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Gustavo, recentemente a gente teve o Salão do Automóveis, mais uma edição aqui no Brasil. Quais foram as novidades que as marcas que você representa apresentaram? Bom, a gente está com uma tendência agora de crescimento no mercado de veículos elétricos e híbridos. Não só as marcas que nós representamos, mas de um modo geral, as grandes montadoras elas estão apostando muito na sustentabilidade e o carro híbrido, o carro elétrico principalmente, é uma realidade. Algumas marcas já divulgaram que a partir de 2022, 2023 não vão mais produzir carro a combustão. Mais uma vez eu digo, é uma realidade um pouquinho distante do Brasil ainda, mas para esse ano, por exemplo, em 2019, a Kia já vai trazer 2 produtos híbridos,
dois produtos, na verdade, um híbrido e um 100% elétrico, que é o Soul 100% elétrico e o Kia Optima híbrido. Então, são carros que já vão se adequar nessa nova realidade. A gente ainda não tem, as residências, os prédios não estão preparados para isso. Alguns prédios novos, principalmente em São Paulo, até prédios de médio padrão, já estão saindo com tomada na garagem, prevendo esse futuro a médio prazo, que é do abastecimento via tomada. A gente vai viver uma revolução, né? Uma revolução. E eu acredito que isso aí é uma tendência mundial. O que precisa ser um pouco melhor trabalhado é a questão da autonomia, porque a autonomia é um pouco restrita nos carros elétricos, em torno de 200 km, 150 km. Então, se você não tiver uma malha viária com abastecimento, você não vai conseguir viajar com o seu carro. Então, eu acredito que o híbrido ele vai vir com muita força para o Brasil. Existem alguns produtos que já são comercializados, porém o imposto de importação, o IPI, que é o Imposto de Produto Industrializado, ele era muito alto e agora no Rota 2030 ele foi reduzido drasticamente de 0% a 7%, dependendo da classificação do veículo. Então, eu digo que vai popularizar esse tipo de combustível nos próximos anos, devido a esse novo programa. Tá? Eu acredito que a gente vai ter novidades aí a curto prazo. Isso vai refletir certamente no segmento de locação de automóveis, né? Com certeza. Aproveitando o gancho, já tem hoje na Dutra, já tem alguns postos de abastecimento para carro elétrico, né? A gente tem conhecimento que no caminho para o Rio de Janeiro já tem. Isso. Foi feita uma parceria, se eu não me engano, com a BMW. Eles colocaram 1 ou 2 postos de abastecimento para justamente abastecer os carros elétricos da BMW, que é o i3 e o i8. São carros elétricos, 100% elétricos. As locadoras já, em São Paulo, algumas já têm carro elétrico, né? Com um aval das concessionárias, assim, mas ainda falta difundir ainda mais o mercado. E a gente vai precisar mudar toda uma estrutura para atender essa nova demanda, né? Os donos de postos de combustíveis vão ter que se reinventar, né? Vão ter que fazer uma carga rápida, alguma coisa, né? Colocar uma Duracell lá. Como é que vocês acreditam, para a gente fechar, a gente tem pouco mais de 5 minutos do programa, como é que vocês acreditam que a gente possa prever, quando a gente pensa em toda a tecnologia que está chegando cada vez mais rápido, na questão dos carros híbridos, na questão dos carros autônomos, a gente tem meio aquela impressão do mundo dos Jetsons, né? A gente é daquela época dos desenhos dos Jetsons, né? E, aliás, a gente achava que no ano 2000 todos os carros iam estar voando. Não estamos voando ainda. Não estamos voando ainda, mas a gente está indo para uma revolução muito rápida. Você acredita que o brasileiro esteja preparado para absorver todas essas mudanças? Talvez não a nossa geração, mas a próxima geração... eu vejo pelos meus filhos, eles com 5 anos, eles têm um conhecimento que talvez eu fui ter com 15, pelo acesso à informação. É tudo muito simples para eles. Eles pegam um telefone, mexe, faz, acontece. Eu acho que a praticidade que o mundo está entregando para essa geração mais nova é muito diferente da nossa. Então, para eles vai ser comum. Talvez daqui a 20 anos tenha um carro autônomo, gasolina. O que é gasolina? O que é gasolina? O que é gasolina? Na verdade, a gente não sabe. É inacreditável que eu escutei esses dias de uma empresa de RH. Mais de 50% das novas profissões, elas não existem ainda. Exatamente. Elas vão existir nos próximos anos. E nos próximos curtos anos. Vamos falar, aqui ó, locação. Há 3 anos atrás, 4, se ouvia falar em Uber? Não. Não existia isso. É uma profissão que tem 2, 3 anos. Hoje tem muita gente que prefere andar de Uber do que alugar um carro, de comprar um carro. Molecada mais nova, né? Hoje essa filosofia de andar de aplicativo é muito grande. Né? Eu digo que são profissões novas, que essas profissões elas vão se adequar com a nova realidade. Então, talvez exista um posto de combustível elétrico que vem numa mangueira que vai ter o cara do frentista. A gente não sabe o que vai ser. Vai existir. Eu acho que vai precisar se readequar. Vai precisar se readaptar. Todo mundo. Quem não pensar dessa forma está ultrapassado. Está fora. Está à margem. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gustavo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite. Foi ótimo bater papo sobre o mercado automobilístico. A gente está aqui com o Rogério Conde nos bastidores. Eu não concordo, viu, Rogério, com a afirmação que você me mandou de que as mulheres não entendem de automóveis. As mulheres também estão começando
a entender. E se não, e as que não entendem estão começando a se preocupar. E olha que elas têm poder de decisão na aquisição, viu? Eu não tenho dúvida disso. Eu vou falar uma coisa, viu? Tem que vender o carro para o marido e vender o carro para a mulher. Se vender só para o marido, não adianta. Tem que convencer a mulher, né? Tem que convencer a mulher. Quando o cara começa a falar da minha esposa, eu falei, pera um pouquinho, liga para ela, manda ela vir aqui para já resolver, porque senão chega em casa, se o homem chega com a decisão tomada, a mulher já vira, nem que seja só para dizer que escolheu o carro. Exatamente. Tá vendo, Rogério? A gente ainda tem e ainda entende de carro. Muito obrigada, Rodrigo, também pela tua participação. Eu que agradeço, Nathalie, pelo convite, viu? O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã com informação de qualidade, sempre de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Até amanhã. Tchau.